Pessoal, boa tarde. Nós vamos dar início ao nosso webinar falando sobre os impactos da reforma tributária no transporte rodoviário de cargas. E eu quero apresentar aqui a nossa sócia aqui, junto aqui na GR, a Dargilane Souza, que vai ficar com vocês aí essa tarde. Eu vou estar aqui intermediando, fazendo algumas perguntas provocativas a elas e estamos à disposição. Vou estar aqui respondendo as dúvidas de vocês no chat e vou deixá-los aí essa tarde aí com a Dargilane, a melhor aí no transporte rodoviário no Brasil, nos aspectos dos tributos federais. Dargi, está contigo aí. Opa, amiga. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês aí nessa tarde. Vamos mergulhar aí no assunto, né, do momento que está gerando uma certa preocupação, né, e em todos os setores, na verdade, né? E aí a gente teve esse ponto aí de atenção, não só com os nossos clientes, né, mas para todos os colaboradores, né, parceiros de negócio, para que juntos possamos entender um pouco de tudo que está trazendo aí na reforma tributária. E aí, voltando sobre a reforma, né, que foi recém-aprovada aí, lá no finalzinho de 2024, tivemos já algumas resoluções e notas técnicas posicionadas pelo Estado, né, município, e aí a gente vai ver o que de fato está impactando o transporte de carga com essas mudanças, né? E aí eu creio que é um tema de muita ansiedade, preocupação, mas aquele que está bem assistido, né? Com uma assessoria aí que possa estar com um trabalho colaborativo a quatro mãos, como é o nosso perfil aqui na GR, né? De estar sempre trazendo a vocês a novidade e solução nesse momento. Então, vamos lá? No impacto, né, da reforma, o que a gente tem inicialmente? É a substituição dos tributos. E aí, nessa substituição, a gente vai entender com a reforma tributária o que era feito antes a nível de tributação em relação aos impostos municipais, estaduais e federais e como vai ser agora. Então, o que a reforma nos trouxe nesse momento inicial, né, de aprovação da lei? Foi a extinção dos tributos como ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Mas dar de imediato? Não, calma. Tudo vai ter um processo de transição, né? E a gente vai acompanhar bem de perto como que vai funcionar todo o cronograma, bem como as alíquotas, né? Configurações, como que vai funcionar nesse processo de transição. Então, basicamente, o que a reforma tributária nos trouxe? A substituição desses tributos, tá? E aí, inicialmente, quais são os impostos que serão extintos, né? A gente vai ter a extinção gradativa, tá? Sempre que eu me referir com extinção, não se preocupem que não vai ser nada de imediato, né? Vai ser tudo feito de forma gradativa, porém, já com reflexos aí nesses impostos de ICMS e ISS. E aí, eles deixarão de ser apurados, né? Impactando ali a operação do transporte. Aqui a gente tem muita demanda, né, com esses impostos na formação do preço, né? O empresário fica muito preocupado porque a forma de calcular hoje é a maneira que a gente chama do cálculo por dentro. A gente vai chegar um pouquinho lá na frente nesse assunto, mas a extinção ele vai impactar já nessa formação do preço. Então a gente vai ter uma maneira, né, de calcular aí diferente. E aí, o que hoje, né, é certa maneira complexo, a reforma tributária tem o objetivo de trazer simplificação para a apuração desses impostos já na emissão do documento fiscal. Então, com a extinção do ICMS e ISS, ele vai ser substituído pela sigla IBS. Então, o que antes tínhamos duas siglas, uma para imposto estadual, que é o ICMS, o outro para o municipal, ISS, será substituído pela siglazinha IBS. Então, quando você vê IBS, leia-se, né? A substituição do ICMS e ISS, que é um imposto unificado, que vai ali atingir tanto a parte estadual quanto a parte municipal.
E aí a gente está naquele momento, né, de que os estados estão ali naquela briga, né, para ver como vai ser as alíquotas a partir aí dos municípios também, para a gente ter uma maior clareza em relação às alíquotas que vai ser o IBS. Dargi, só um minuto. Alguém aqui falou que não está conseguindo ver o slide. Eu acho que no campo aqui direito você tem que clicar em cima do slide para aparecer para você. Tá legal? Vou ver aqui quem perguntou aqui, ó. Show? Todos estão conseguindo ver? Só confirmar aí se está todo mundo conseguindo ver o slide. Se puder dar um joinha aí. Show. Show, beleza. E então, pessoal, essa substituição, voltando aqui no IBS, vai fazer essa unificação desses dois impostos na parte estadual e municipal, trazendo mais clareza na informação também ali na forma da emissão do documento, né? É o objetivo do contribuinte ter mais clareza ali naquela tributação. E aí, o próximo imposto, né? Que contribuições, no caso, que será substituído, será o PIS e COFINS, que aí já é na esfera federal. Esse sim, a gente já vai ter um início aí mais próximo, né? E essas contribuições vai ser uma das mais significativas para o setor. Por quê? Esse é um imposto que a gente trabalha ali, né, justamente com o planejamento tributário mais acerrado, né? Porque está muito ligado ao imposto direto ali sobre o faturamento na operação, principalmente das empresas aí de lucro real, né? E lucro presumido. E pasmem, né? Muitos aí estão ansiosos porque tem uma certa metodologia na reforma sobre o aproveitamento de créditos, né? Então é como se o regime cumulativo fosse acabar. E qual a tendência que a gente vê, né? De acordo com a nossa experiência, que o know-how, as empresas de simples nacional e lucro presumido não vai ter mais tanta vantagem, principalmente o transportador. Hoje a gente já vê que para o ramo, né, para o nicho do transporte de carga, a empresa no simples nacional não é tão vantajoso assim ficar, né, no simples. E a gente tem cases de sucesso indicando isso, que a alíquota efetiva muitas das vezes é bem maior do que um lucro presumido, por exemplo. Com a reforma, essas possibilidades de crédito para PIS e COFINS, ela vai ser ampliada. Então, vai ser eliminada ali a cumulatividade, né? E vai simplificar essa sistemática de apuração para o PIS e COFINS, trazendo maior clareza, né? E uma melhor maneira de você precificar o teu frete e ter essas contribuições de maneira mais simples ali de serem reconhecidas, não só no débito, né? Ali no destaque desse imposto na apuração na saída, mas também nas novas possibilidades de crédito que teremos acerca deles, tá? E aí, sim. Dágio, só uma pergunta aqui. O próprio transportador que está no Simples Nacional, falando sobre esses créditos aí de PIS e COFINS, ele vai ter condições de tomar crédito de PIS e COFINS estando no Simples Nacional se ele fizer uma contabilidade assertiva? Sim, porque ali ele tendo a sua contabilidade em dia e os seus fornecedores aptos, né, habilitados a também fornecer esse crédito, que a gente vai ver a metodologia, porque o crédito existe, mas ele vai ter uma obrigatoriedade, um ponto para que ele seja aproveitado, que é o efetivo pagamento do tributo. E aí as empresas do Simples Nacional também poderão se apropriar desses créditos ali na metodologia do PIS e COFINS, que dentro do PGDAS a gente vai ter essa oportunidade. O PGDAS ali é a apuração do Simples Nacional, né, para quem não conhece o regime, e aí você vai ter o aproveitamento desse crédito dentro do Simples Nacional, tá? Então, é uma oportunidade do Simples cada vez mais estar em dia, né, com a contabilidade ali assertiva, para estar fazendo essa validação. Inclusive, se passar o primeiro semestre a empresa observar que não foi uma boa opção apurar pelo novo regime de tomada de crédito no Simples Nacional,
você tem a possibilidade de retroagir e apurar pela modalidade normal, porque o simples não vai acabar, tá? Muitos estão aí preocupados, mas vai ter essa possibilidade. Mas isso mesmo estando dentro do ano de competência ali, de fato, ele consegue Sim, fazer essa mudança? sim. A apuração, ela vai ser semestral ali, né? Então, passou o primeiro semestre, você viu que não foi vantajoso aproveitar os créditos de PIS e COFINS pelo PGDAS, né? Pela sistemática de apuração PGDAS, você pode ir para a sistemática da CBS ali, com base na nova reforma. Tá. E quais as adequações que as empresas que estão no Simples Nacionais vão precisar fazer aí no seu ajuste financeiro e contábil para eles tomar esses créditos? Inicialmente, essa tomada de crédito ela está ligada na emissão do documento. Então, assim, a gente já tem que tomar cuidado na emissão do documento fiscais. Eu até separei aqui uma nota técnica que já tem o posicionamento do comitê gestor, né? De como tem que ser o layout. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Daj, está aparecendo sim. Essa nota técnica aqui, pessoal, já está trazendo. Tá. Tem que mudar no compartilhamento. Essa nota técnica, ela já vai trazer para a gente a layout exigido e os campos próprios. Então, vem tudo aqui muito bem detalhado, né? Por quê? Essa observação para que você tome esse crédito e também quem está contratando tome o crédito, tem a ver com a forma como está sendo emitido esse documento fiscal. Então, mais do que nunca, você vai ter que ter um departamento operacional, né, um faturamento bem treinado, capacitado para validar esses campos de preenchimento. Por quê? Inicialmente, a gente vai ter aí o tempo de homologação, né? Então, esse tempo de pré-validação e homologação é a oportunidade de já ir preenchendo, validando e montando cenários, né? A gente já tem aqui ferramentas tecnológicas, né, que vão nos proporcionar isso, trazendo para o nosso cliente já uma decisão aí para o início de 2026, para que você já tome a melhor decisão em relação à tomada desses créditos já na apuração aí do Simples Nacional. Perfeito, Daj. Se quiser seguir a apresentação, vamos em frente, que a gente só tem uma horinha. Vamos lá. E aí, essa substituição do CBS, né, vai trazer essa mudança de PIS e COFINS, que são as siglas comuns que a gente já está habituado, para a sigla de CBS. E aí, aqui, em relação ao IPI, por que eu achei importante trazer, né? Você vai falar, mas por que o IPI tem a ver aí na operação de transporte de carga? É interessante porque, dependendo do volume das suas compras, né, ele vai ser extinto em alguns itens aí, produtos, e aí o famoso imposto do pecado, né? Porque vai ser tributado um imposto seletivo e vai ser uma maior alíquota ali para cigarros, né? Produtos assim que causam danos à saúde, e o aproveitamento dele vai ser substituído, né, no caso, pelo imposto seletivo. Então, essa nomenclatura de IPI vai passar a ser extinta, e aí na tomada das suas compras, ali na contratação dos seus produtos, né, dependendo do nicho, vai ter incidência com essa nova nomenclatura. E aí, como é que fica, em resumo, esse novo modelo de tributação, né? O IBS e o CBS faz parte de um modelo aí que o Brasil tomou como referência a metodologia internacional, que é o IVA Duo. Então, quando a gente fala em reforma tributária IVA, a gente está falando dessa substituição das siglas, né, dos impostos comuns que a gente já conhecia, para o IVA Duo, que é a substituição do COFINS, PIS e IPI para a CBS, que aí vai ser a contribuição sobre esses bens e serviços, né, da competência federal, e aí a gente tem o ICMS e ISS sendo substituído pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços.
de competência estadual e municipal. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Muita sigla, né? A gente tem a substituição de algumas siglas ali, inicialmente, para esses impostos, mas a facilidade de entendê-los é associando a esfera, né? O IBS, Imposto sobre os Bens e Serviços, sendo de competência ali municipal e estadual, e competência federal, o CBS, que está substituindo PIS, COFINS e IPI. No modelo de IVA dual, né? Por isso, dado esse nome. E aí, voltando aqui, né, falando dos créditos, esse crédito amplo e não cumulativo, ele vai ser adotado e as empresas poderão aproveitar sobre os insumos, né, todas as suas compras ali, e ativos imobilizados, reduzindo a carga tributária efetiva e favorecendo a competitividade. Por que que a gente enxerga que vai favorecer? Antes, no Simples Nacional e no lucro presumido, a gente não tinha essa possibilidade de tomada de crédito, só no regime não cumulativo, que é o lucro real. E aí, essa amplitude de tomada de crédito gera uma maior competitividade para os outros regimes. Por isso que enxergamos aí que vai ter um favorecimento, né, para a apuração dos impostos ali com a maior possibilidade de tomada de crédito. Porque no lucro presumido, por exemplo, a gente era simplesmente sobre o faturamento, né? Não tinha essa possibilidade de creditamento. Bem como no Simples Nacional, porque era apurado direto sobre o faturamento, né? E ainda será por determinado período a gente vai conviver com as duas sistemáticas de apuração, sempre validando ali qual é a mais benéfica para a tua empresa, para o teu regime, né? Contando aí com o nosso apoio. Sim, Anderson? Dagi, na tua avaliação aí, lidando com as transportadoras hoje no dia a dia, e fazendo algumas simulações já desses impactos, ao seu ver, numa avaliação de simples e lucro presumido, você acha que existe, qual é a tendência de regime de tributação que vai se perdurar com a reforma tributária? Olha, eu acredito que dessa vez a gente vai desmistificar que o simples é simples, que o lucro presumido é mais comum, e aí os empresários vão verdadeiramente perder o medo de ingressar no lucro real, porque é o regime que a gente enxerga mais vantagem nesse cenário, porque ali a gente vai ter assertividade na tomada do crédito, porque com a reforma, o que o fisco entendeu? Já na emissão, na validação do documento fiscal, né, a gente tem um grande robô por trás de tudo isso, né, o ARPIA. Então, já na emissão do documento fiscal, vai estar tudo validado ali. Então, o que é deficiente na empresa do lucro real, às vezes, de não ir, que é a ausência de documento, né, não tem uma despesa formalizada, obrigatoriamente todas as empresas vão precisar figurar assim com a reforma tributária. Então, a tendência que eu vejo hoje, Anderson, é da gente realmente ter um maior volume de empresas migrando para o lucro real por essa facilidade aí que vamos ter na apropriação, na tomada de crédito, né, de as alíquotas, né, a apropriação dos créditos com maior clareza. Então, a tendência é isso. Até uns cenários que a gente já montou aqui, empresas aí do Simples Nacional, fazendo um comparativo, a carga tributária com a reforma ficaria menor no lucro real. Positivo, Darcy, obrigado. E aí, qual é o principal objetivo, né? É a transparência tributária. E aí, esse diferencial é pelo seguinte motivo. O que antes era por dentro, como é o cálculo aí do ICMS, que gera muita dúvida às vezes, né? Muitos empresários deixam de observar esse ponto que é de suma importância de formar o teu preço adequado e aí faz esse cálculo por dentro, né? A reforma não, ela vai trazer essa transparência e a gente vai passar a ter a tributação por fora. Teremos ali uma base de cálculo e sobre esse valor é que vai ser aplicadas as alíquotas claras ali que vão ser trazidas na reformas com alíquotas uniforme,
simplificando aí a compreensão de todos ali que vão precisar dessas informações e também contribuindo com os custos para os transportadores, que a gente sabe que na operação a margem de lucro é baixa, né? Principalmente com o custo Brasil que temos aí, é seguro, que são elevadíssimos, né? Combustível. Então, assim, agregados, o custo é bem pesado para o transporte, né? Não, vocês concordam comigo? E aí, essa transparência vai trazer maior facilidade na compreensão dos seus custos, né? Até mesmo para validar ali a tua parte contábil, né? A parte contábil com a gerencial. Isso vai ter uma maior facilidade de compreensão. Então, Dagi, os transportadores aí que têm, no caso ali, dificuldade ali de fazer a contabilidade assertiva, de fazer captação de nota fiscal ali, vai ser algo inevitável se ele quiser reduzir custo tributário ali hoje, né? Hoje é muito cômodo para o cara ir para o lucro presumido porque não tem a nota fiscal, talvez, do agregado, não recolhe a retenção do INSS, que é um dos principais custos ali, mas não tem jeito. Quem não fizer dever de casa, nesse caso, vai pagar mais tributo, não é isso? Sim, vai pagar mais tributo porque não vai ter a capacidade de calcular certo, né? E não vai ter a tomada de crédito devida. Então, assim, mais do que nunca, a gente tem orientado os nossos clientes já bem antes de reforma, né? Até por estratégia de planejamento, que deve ser feita a contabilidade em dia, fazer o acompanhamento tributário, esse planejamento tributário tem que ser acompanhado mais do que nunca de perto, porque qualquer deslize ali na movimentação, né, da operação em conjunto com o financeiro, que a gente vai ver também que vai ter impactos no fluxo de caixa ali em relação aos recebimentos de cliente, esse vai ser um ponto de suma importância. Então, assim, mais do que nunca, a gente tem que ter uma escrita fiscal apurada, alinhada, né, a documentação emitida, tanto dos prestadores quanto dos tomadores de serviço. Então, assim, é um ambiente de mudança, né, da parte geral. Então, todos os setores da empresa, a gente fala assim, a reforma veio só para os contadores, né, e tributaristas, e não, a reforma veio para todos. Então, assim, todos vão ter que estar se capacitando nesse momento de grande mudança aí que vai gerar impacto. Então, assim, é um ponto de atenção que requer investimento nessa área. E aí, voltando aqui para o modelo de tributação, qual foi também a grande mudança, né? Aqui a gente tem um boom aí da empresa de nicho de e-commerce, né? Os transportadores de e-commerce, e a necessidade de abrir aí diversas filiais em cada estado para ter essa adequação no documento fiscal e não ser prejudicado ali no fluxo de caixa em relação a emitir a GNRE, que é o imposto pago antecipadamente, quando se inicia a operação de transporte em outra UF. E aí, o que a reforma trouxe? A mudança da tributação em relação ao princípio do destino. Hoje, nós temos a tributação do ICMS na origem do transporte de carga. O que vai mudar é que a tributação ela vai ser com base no destino. Então, hoje, né, o que a gente fica ali alinhando, vamos alinhar uma operação, vamos abrir uma filial lá em São Paulo, né, porque eu não vou ter esse desencaixe de caixa, ter que pagar o ICMS antecipadamente. Não vai ter mais essa questão, porque com a reforma ele vai ser arrecadado no destino. E não mais estando na origem. Isso representa o quê? Mudança significativa na estratégia fiscal de todas as transportadoras, exigindo a adaptação a esse novo modelo. Então, assim, é um momento de repensar as suas bases operacionais, né? De curto, médio prazo, como que está estabelecido aí as regiões, onde é que está a sua operação logística. E, além disso, a gente não vai ter que conhecer só a legislação de onde você opera, né? Obrigatoriamente, vamos ter que conhecer a legislação de todos os estados para estar garantindo aí a perfeita tributação que vai passar a acontecer no destino. Esse é um fator relevante que muda o posicionamento dos escritórios de contabilidade hoje que atuam no Brasil, né? Hoje a GR tem atuado a nível nacional e tem mapeado em todos os estados as legislações.
Então, significa aí que os escritórios de contabilidade que não tiverem capacidade, né, pelo que você está me falando ali, de acompanhar a legislação dos 26 estados, vai sofrer um pouco, né? Sim, Anderson. Porque a gente vai ter que ter essa facilidade e domínio nacional, né? Que é o que a gente tem aqui no dia a dia. Hoje, o cliente ingressa na GR, ele recebe ali a legislação do estado dele, porque é onde ele inicia a operação, e aí a gente tem esse know-how para estar atendendo todo o território nacional em relação às regras estaduais. E aí, com a reforma, a gente não só vai ter que entender como adequar os sistemas, né? Treinar as equipes para que elas possam validar a emissão daquele documento fiscal ali do CTE. E aí, seguindo, qual a principal implicação para as transportadoras, né? Falando nesse modelo aí do princípio do destino, vamos repensar, né, as estratégias logísticas e fiscais. Por quê? Existem benefícios estaduais que poderão não se aplicar mais, né? Como alíquotas de transporte interno, isso tudo está em desenvolvimento, tá? Os estados ainda estão nesse consenso, os convênios ainda estão aí validando alguns benefícios. E aí, qual é a necessidade que o empresário tem nesse momento? Revisitar todos os contratos para que, curto e médio prazo, vocês possam se adaptar às novas regras, porque se vocês têm aí contratos, né, de curto prazo, né, 2026 já vai começar algumas adaptações, já é necessário observar como está a tua formação de preço, o que vai impactar na tua operação, com base nesse princípio do destino. E aí, não só pela parte, né, dos impactos lá em relação ao destino, o que economicamente e operacionalmente a reforma vai impactar ao transportador. Esse crédito amplo da cadeia, né, ele vai beneficiar as empresas, permitindo essa maior eficiência e reduzindo a carga e o custo operacional, porque, como falamos anteriormente, você tendo maior possibilidade de crédito, o seu valor a recolher, ele diminui. Então, é um impacto positivo. O outro impacto, que não só, né, para os contribuintes, mas também para a Receita, para a Fazenda, né, é a redução do contencioso tributário. A gente tem aí a tese do século, que foi muito famosa, a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, e agora a gente tem aí abarrotando também o judiciário, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Fora as outras questões, que é o CTE aí destinado à exportação, que alguns estados ainda ficam, mesmo que o CARF tenha pacificado, ainda fica questionando, a reforma busca reduzir esse contencioso tributário, de forma que a gente vai ter uma conformidade nos estados, é uma regra que vale para todos, né? É um imposto IVA, que é por fora, então a tendência é reduzir essas ações aí no judiciário para aproveitamento de créditos, né? E tudo mais. E aí, outro impacto é a diminuição dessa complexidade. A gente aqui no escritório enxerga também uma maior facilidade na questão das obrigações. É claro que serão 10 anos de transição, né? Por um período, a gente vai sofrer ainda com o acúmulo de obrigações acessórias. Aqui já existem e as que estão aqui surgindo. Mas o objetivo é facilitar a vida dos contribuintes, das transportadoras, né? Na gestão desses tributos, evitando erros comuns, de maneira que essa regra da apuração, né, final, que a gente aguarda o fim do mês, apura e gera o recolhimento, ele já vai estar sendo processado ali na emissão do documento fiscal. E aqui foi um grande alívio, né, para um setor que tem incidências aí de substituição tributária, é que está quase classificado o fim da substituição tributária. Ou seja, aquele imposto que você paga antecipadamente iria acabar. E aí, muitas operações de entrada, né, isso vai simplificar, reduzindo a carga tributária e também melhorando o teu fluxo de caixa. Por quê? Aquele imposto que você pagaria ali antecipadamente,
você vai estar recolhendo no respectivo mês seguinte, né? Ali no vencimento de cada imposto. E aí, pessoal, mais do que nunca, é necessário planejamento e acompanhamento bem próximo dessa transição tributária. E como é que tudo vai acontecer? Né? Qual é o período daqui para frente? O que está aí já às portas? O que vai acontecer, né? Essa transição, ela vai começar agora, em 2026, porque eu digo agora, são 6 meses só, né, para o exercício, e a gente já está aqui com planejamento estratégico em como auxiliar os nossos clientes nesse processo, né, de mudança em relação a parâmetro de sistema, adequação das novas regras. E aí vocês precisam planejar cada vez mais, simular os novos cenários e revisar os contratos e sistemas, né, periodicamente. Sim, Anderson. Dagi, eu não sei se tu vai falar sobre o aspecto ali da retenção do tributo na fonte no momento do pagamento. Você vai falar sobre isso? Sim, sim. É o nosso próximo tópico depois dessa transição. E aí, nesse período de 2026 a 2033, como vai ficar o período de transição? De imediato, o ano que vem, já tem planejamento tributário, deve ser ajustado durante a transição. Em 2026, a gente vai começar a ter um cenário de validação somente, onde nós faremos uma configuração na emissão do documento fiscal com uma alíquota mínima ali de CBS, tá? De 0,9 e 0,1 para o IBS, somente para constar no documento fiscal. A partir de 2027, efetivamente, a 2032, é que vai começar a ter o aumento gradual desses impostos, tá? E em 2033 vai ser a substituição completa do sistema antigo com apenas o IVA nas suas alíquotas normais. E aí, tá aqui a próxima novidade, né? O principal impacto, que eu acho que foi o que mais impactou aí dentre os tópicos que a gente falou até o momento, que é como esses novos tributos serão pagos. Foi o que o Anderson levantou aí, né? A retenção do imposto já no momento do pagamento. Então, assim, a gente sabe que muitas empresas se financiam, né? Principalmente na época da pandemia, se financiaram com os impostos. E aí, com o cenário da reforma, isso não pode mais, não vai ter como acontecer. Por quê? Vai ser implementado o split payment, que aliado à reforma tem essa maneira de simplificar a arrecadação. Então, eles querem tornar, né, mais eficiente o recolhimento do IVA, de maneira que, quando você receber o frete do seu cliente na conta, ele já vai reter o IVA. Então, assim, não vai ter mais aquele jeitinho, postergação do imposto, você já vai receber o seu valor líquido de impostos, tá? Por quê? Esse mecanismo, ele trouxe essa visão, né? Essa sistemática, porque ao contratar, né, o serviço, eles vão ser automaticamente retidos e já enviados para cada órgão. Então, ali o IBS vai ser já distribuído ali para o município de destino, para o estado de destino, e a CBS já para o ente federal, sem passar pelo caixa da empresa. Então, assim, a gente não vai ter como mais, né? O imposto já vai ser retido na fonte, é como se aquele imposto do serviço tomado valesse agora também para o serviço prestado, tá? Então, essa questão vai impactar significativamente o caixa da empresa, mais do que nunca deve se repensar aí os contratos, os prazos de recebimento e pagamento, a fim de atender aqui essa significativa mudança. E aí, o que vocês acharam dessa fala, pessoal? O que vocês acharam desse tópico? Foi o... Idade, então, deixa eu tentar traduzir aqui para o pessoal aqui, mas de forma didática, né? Então, significa, então, que o transportador hoje que não fizer uma boa precificação e não fizer um fluxo de caixa assertivo, se ele tiver uma fatura de 1 milhão para receber do cliente, ele não vai receber 1 milhão, vai receber 1 milhão menos 900,
e ele deixa de ter aquela oportunidade, talvez, entre pagar a folha de pagamento, pagar a folha de motorista, para não pagar o tributo, e isso vai acabar, né, de fato. Né? Se o cara não fizer uma boa gestão de fluxo de caixa, uma boa gestão contábil, ele está fadado a fracasso. Mas também vejo uma oportunidade também nessa situação também, Odaggio. As transportadoras que estão se financiando no tributo e precificando de forma errada, né? essas transportadoras vão sair do mercado. Eu vou deixar aqui, parece que a Sheila quer falar também. Deixar a Sheila falar aí. Sheila, pode ir falar aí. Oi, Dade, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Sheila. Então, achei bem interessante, né? Consegui entender, assim, ainda que superficialmente, não consegui entender muito a fundo, mas deu uma visão mais clara sobre todas as explicações que você deu, eu consegui, clareou um pouco mais, né, sobre essa reforma. A questão é que eu fiquei confusa, é só por ser lucro real, né? Então, eu não sei se vai ser da mesma forma as empresas que são lucro real. Hoje, como que vai ser no futuro, né? A outra dúvida seria sobre esse ponto que o Anderson comentou, sobre se planejar, né? Até no final desse período, se isso realmente vai acontecer no final do período ou gradativamente a gente vai ter que eles já vão executar dessa forma aí durante esses anos, né, esse decorrer dos anos até o final do período. Isso. A transição ela já começa agora a partir de 2026, tá, Sheila? Não só para as empresas do lucro real, mas de todos os regimes, já tem que se fazer algumas adaptações ali operacionalmente falando. Em relação à forma de pagamento dos impostos, como vai se iniciar ali efetivamente em 2027, já vai ser ali naquele cenário. Então, por isso que o Anderson levanta essa questão da melhor adaptação do fluxo de caixa, né? Investir aí no controle financeiro, no BPO financeiro, por quê? Isso vai impactar diretamente na operação. Então, mais do que nunca, a gente precisa ter esse planejamento, porque daqui a um curto prazo, né, a gente não vai ter mais a possibilidade de adequar ali o pagamento dos impostos, né, porque eles já vão ser retidos na fonte, não só para as empresas do lucro real, mas também para as empresas dos outros regimes, tá? É a abrangência de todos os regimes. Verdade. Eu vejo uma oportunidade aí para quem estiver preparado, né, para a reforma tributária, porque vai tirar muita gente do jogo também, do meu ponto de vista, né? Eu acho que tem muita gente que vai sair fora do jogo e vai ter oportunidade para quem estiver bem preparado. Sim, porque aí as empresas vão ter ali maior equilíbrio, né, na formação dos seus preços ali de frete, de maneira que hoje a gente recebe muito, poxa, mas eu tenho um concorrente ali que o frete dele está pela metade, aí estão procurando ele, mas aí você vê que é uma empresa que não tem continuidade, né, não perdura no mercado, e a reforma vem acabando com isso, trazendo equilíbrio ali entre essas empresas. E aí, esse novo objetivo é reduzir, né, a sonegação fiscal e simplificar cada vez mais a arrecadação desses impostos. E esse sistema, ele é desenvolvido pelos órgãos, né, e está sendo aplicado imediatamente durante esse período de transição para o novo sistema tributário. Então, a gente já vê algumas implementações já a partir de 2026, né, sendo efetivamente pagas aí em 2027. A gente tem Everton. Everton, quer falar? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Everton. Sim? Tá me ouvindo bem aí, né? Sim. Eu acho que até complementa a pergunta que a Sheila fez. Hoje, como exemplo, o PIS e o COFINS numa empresa que é o lucro real, que é o nosso caso, a gente faz essa apuração trimestral, né? E ali, no final daquele período, a gente apura as entradas e as saídas para que a gente chegue no valor a pagar. Como ficaria isso, uma vez que eu vou pagar o imposto de forma antecipada? Ou seja, pelo que eu entendi, o meu cliente já vai me pagar sem os impostos. Aonde que chegaria no número exato para que ele me pague sem os impostos, considerando que eu vou ter créditos a abater ali naquele imposto? Isso.
Essa sistemática de apuração, a gente tem 2 momentos, tá, Everton? Primeiro, é a tua apuração, né? Que ela vai ser validada com os documentos, tanto os que você emite, quanto os que você recebe dos seus fornecedores que gera esse crédito para você. Então, o primeiro de tudo é a apuração, né? O débito menos os créditos normais ali da sistemática do lucro real normal. O segundo momento é como você vai pagar esse a recolher. Então, esse a recolher, no momento que o cliente já te pagar, como o exemplo que o Anderson deu, né? R$1.000 ali o frete. E a carga tributária, já no lucro real, você teve uma recolher ali de R$100.000. Você não vai receber 1.000 na sua conta, como você faria. Receberia e depois recolhia o imposto. Você vai receber R$900 e os R$100 vai ficar ali na sistemática da apuração do teu regime. Ficou claro para você? Porque aí, a tomada de crédito, você vai manter com os teus insumos, desde que tenha formalidade ali da emissão de documentos fiscais, tá, Everton? Tá, E aí... Eu achei que é um tanto complexo ainda, porque, por exemplo, aqui no nosso caso, a gente tem mais de 40 clientes ativos. Eu faturo para... É bem diversificado o nosso faturamento. Como que cada um dos clientes vai saber o quanto ele vai me pagar efetivamente ou ele vai reter efetivamente com a tamanha complexidade que é, exemplo, a questão do débito e do crédito, que a gente vem oriundo de vários postos de combustíveis, eles são espalhados Brasil afora, questão de manutenção da frota, enfim, todos aqueles custos que envolvem o lucro real, né? Que são de crédito. Você dá o exemplo aí de que se eu for receber 1.000, eu vou receber 900. Mas como que os meus clientes vão saber o quanto vão descontar de mim se eles não têm, talvez, ali ainda o conhecimento de quanto eu tenho de crédito para bater nesses impostos? Na verdade, não é o cliente que vai descontar, né? A comunicação da Receita Federal com a sistemática da tua operação, ela já está na cadeia financeira nacional. Então, o Banco Central, ele vai ter essa tua apuração. Então, é como se fosse uma penhora ali no teu banco, né? Nós ali finalizamos a tua operação com a sistemática de tomando teus créditos, né? Todas as notas ali ao final do período emitidas. Então, finalizou, por exemplo, o mês de junho, ok? O vencimento do IBS da CBS é dia 10. Você já vai ter esse valor ali do teu imposto debitado na sua conta. Então, quando a gente dá o exemplo do cliente, assim, não é o que o cliente vai te pagar, né? É o líquido que você vai receber no banco. E aí, assim, a fonte pagadora, né, no caso, ela vai estar ligada ali com as instituições bancárias. Então, já vai ser retido na tua conta corrente. O Everton. O Everton. Oi, pode falar. Vai ficar... o que a Dati está tentando explicar é como se você tivesse uma conta corrente junto com o governo federal. Agora então, você tem um débito e você tem um crédito. Então, no momento em que ele tem um prazo ali, tem um prazo de 3 dias, eu acho que é um delayzinho ali de 3 dias que eles preveem. Então, se você lá tem um débito lá de PIS e COFINS na fatura do seu cliente, mas você gerou um crédito na sua conta corrente aqui com as notas fiscais, com a classificação dos seus fornecedores, que estão pagando o tributo. Então, a própria Receita faz essa apuração de forma automatizada e já desconta o líquido para você, entendeu? Entendi agora. Obrigado. Obrigada. E aí, seguindo nesse processo, qual será a alíquota, né? Os estudos aí estimam que a alíquota no Brasil é uma das maiores aí no modelo IVA adotado, né, como modelo internacional. Então, será o país, né, não é mais, como é que fala? Não é novidade, né, que a gente tem até os estados maiores alíquotas aí do Brasil, tipo Rio de Janeiro, né, Maranhão também saltou ali em relação ao ICMS. E aí, a estimativa é que fique entre 26% e 28%. Então, o que tornaria aí o Brasil um dos países com maior carga tributária, porém, com maior transparência. Porque hoje, a gente fala assim, um produto foi R$120, né? Quanto que você pagou de imposto? Aí você fala assim, é 1/3. Lá fora, não. Se você perguntar, eles falam, eu paguei 50%, 40%. Por quê? São os cálculos claros por fora.
E aí, trazendo uma pequena referência, como ficaria, né, essa sistemática da totalidade do IVA em relação à proporção da CBS e do IBS, né? Lá no estado e município, essa carga tende a ter uma soma de média 17,7% e os impostos federais 8,8%. O que hoje, no lucro real, por exemplo, Everton, Sheila, né, são empresas de lucro real, só de PIS e COFINS a gente tem ali uma carga de 9,65%. Porém, com a tomada de créditos, né, a gente chega a uma alíquota efetiva bem menor, muitas das vezes até menor do que o lucro presumido. E aí a estimativa total, né, de média, é que as alíquotas variem aí entre 26,5% a 28%. Então, qual o cenário que a gente vive hoje, né? Primeiro ponto, operacionalmente falando, o setor de faturamento, né, setor de compra, vai precisar estar alinhado com as novas regras fiscais, né? Precisa aí ter uma contabilidade que acessore nesse processo. Segundo ponto, questões de alinhamento operacional e financeiro, readequação aí dos fluxos de caixa, alinhamento dos contratos, né? Porque essa reforma, como tem essa sistemática do pagamento aí retido na fonte, você vai ter que alinhar bem ali todo o teu fluxo, né? Para você poder arcar com todas as suas despesas, todo o seu custo ali dentro dos prazos, né, de pagamento, sem precisar se financiar ou postergar com os impostos, porque ele já não vai estar ali no teu fluxo, né? Aquele dinheiro já vai estar, não vai estar disponível para você ali financeiramente falando. E aí, algo mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Vamos perto do fim aqui. Gisele levantou a mão aí, Darja. Oi, Gisele. Oi, Dardi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você poderia especificar um pouco melhor como vai ser feita essa retenção do imposto? Porque hoje em dia, quando se faz retenção, por exemplo, o cliente vai recolher, em vez de pagar o valor total, vai recolher aquele valor. E pelo que eu entendi, essa sistemática agora é diferente, não é que ele vai recolher, o governo vai reter, de que forma que vai ser feito isso? Eu não entendi muito bem. Esse sistema de pagamento, Gisele, quando a gente fala reter, é na instituição bancária, tá? Por quê? A gente já vai ter a apuração sendo feita ali através da emissão dos documentos fiscais. Então, tudo já vai estar na base do governo, né? Quando você emitir um documento, tiver um imposto retido na fonte, ele já vai ser contabilizado e computado na apuração. E aí, no momento de pagar o imposto, o valor que você tem na conta, você tem lá de recebidos 100 mil reais. E aí o teu imposto a recolher deu 20. Você vai ter disponível para sacar em 80. Então, quando a gente fala retido na fonte, é na fonte da instituição financeira, tá? Então, a sistemática de apuração, a gente não vai ter ali... Você vai ter a guia, vamos ter os relatórios, né? Mas, efetivamente, pagar e ali ler o código de barra, a gente vê isso já sendo extinto aí periodicamente, tá? Gisele, de forma exemplificativa também, falando das pessoas físicas, por exemplo, aquele que adquirir nota fiscal vai receber um cashback, entendeu? Sim, então, assim, na verdade, o que o governo está querendo colocar com esse sistema de pagamento? A próprias empresas é um agente fiscalizador, porque uma vez que você solicita a documentação fiscal, é como se ganhasse um cashback numa conta financeira. Se você tem mais saldo positivo nessa conta, você tem mais dinheiro. Se está negativo, se você não pega a documentação fiscal, você paga mais tributo. Então, isso que vai acontecer. Então, é um sistema de pagamento de fato, né? Vai mudar muita coisa em relação à sistemática de tributação hoje, que a gente tem que reter, que tem que informar nas declarações. O que vai exigir de vocês, de fato? Qualificação de toda a sua cadeia de fornecedores. Isso vai ser. E aí é aquilo, quem tiver documento idôneo, né, para fornecer, garante a qualificação, porque você vai preferir contratar um serviço, né, comprar um produto de quem tem documento para te fornecer, né, do que quem não tem, porque vai estar ligado aí diretamente ao aproveitamento do crédito. Tá.
importante também ressaltar, Gisele, já que você tocou nesse tema, os próprios embarcadores agora, eles vão querer uma transportadora mais qualificada, porque é uma transportadora hoje que ele tem lá no processo lá, que tem uma precificação mais baixa no frete, e aí você perde um bid de frete porque o cara não tem uma organização, o embarcador não vai querer mais esse tipo de transportadora, porque se essa transportadora não efetuar o pagamento do tributo, ele não tem um cashback do governo dessa forma, tentando ser mais lúdico aqui para vocês, entendeu? Então, assim, os próprios embarcadores vão já começar a qualificar as transportadoras que vão ter uma categoria lá dentro da Receita Federal que vão gerar um crédito para ele seguro. Isso. Um ponto importante, Anderson, da categoria, que a gente já vê a Receita Federal qualificando os bons contribuintes, tá? Nós temos aqui clientes da AGR já recebendo essa comunicação da Receita, indicando, olha, você está com as suas obrigações acessórias em dia, você paga os seus impostos, você é um contribuinte que tem preferência num processo administrativo, nas compensações tributárias, isso tudo já é sinal da reforma, indicando que você é qualificado. Então, olha a importância cada vez mais de você ter uma assessoria contábil, né? Empresas aí, a AGR, te assessorando nesse processo de adequação e conformidade tributária. José Fernandes, aí eu acho que está, o senhor José aí, pode Sim, falar, José. A gente já tá, temos 4 minutinhos aqui para o fim. Rapidinho aqui, tudo bom, pessoal? Obrigado aí pela aula. E eu fiquei com uma dúvida nessa questão do processo de pagamento. Você falou que é como se tivesse uma conta corrente ali com o governo, né? A gente já tem claro como é que vai funcionar esse processo de pagamento? Se vai entrar junto com o Trex, alguma coisa do tipo? Como é que vai ser essa questão do banco? Vai mexer em alguma coisa do banco? Como é que o governo vai, de fato, debitar, né, essa parcela dele do imposto? Como é que vai ser operacionalizado esse pagamento? Isso. A operação está ligada, José, com a integração do Banco Central. Então, esse Banco Central vai ter a grande comunicação com a ARPIA, que é a sistemática da Receita Federal, que apura os impostos, e não vai ser só os federais, né? Ela vai ter ali o radar de todas as esferas. Então, a grande administração do meio de pagamento vai estar ligado com as instituições financeiras e Banco Central. Então, eles vão ter essa comunicação para com o fisco. Assim, hoje, como a gente vê, né, as instituições financeiras já enviam uma informação anual, que tem a DIRF, né, que fala ali das operações de cartões de crédito. Da mesma maneira, ela vai informar ali a apuração federal, né, a apuração estadual municipal, cruzando com os seus recebimentos de banco. É como se fosse mesmo uma penhora ali do pagamento. Então, a Receita Federal vai estar a todo momento, olha, o meu direito de receber é X valor. Já faz a penhora na conta. É basicamente assim. Um débito, vamos pensar ali, sei lá, em algum débito lá com a justiça, que aparece um débito na conta, né? Então, como se fosse um débito, aquele DDA, né? Direto na sua conta, do imposto. Isso, justamente. A Samara está com dúvida aí? Então, está escutando bem? Sim, Samara. Então, eu estava vendo, cuido de uma transportadora também, nesse sentido, para transporte, o split payment, e tem alguns países que não utilizam, né? Aí seria mesmo mais esse conta corrente, né? Por exemplo, igual vocês estão falando, vai ter um conta corrente, né? Que vai aparecer os créditos, e aí a gente vai ter os débitos, que ele vai vir conforme as notas fiscais que forem emitidas. Seria mais ou menos isso? Aí é para a sistemática de apuração. Uma coisa é a apuração do valor devido. E aí, nesse conta corrente, por exemplo, eu teria lá das compras, por exemplo, das notas fiscais, no caso, eu teria todos os créditos no sentido de quem emitiu corretamente, ainda tem isso, né? A nota fiscal, né? Aí vai aparecer o crédito lá para mim. Aí o débito, conforme o meu ICTS, teria os débitos também, nesse conta corrente, e no final eu tenho um saldo, igual a gente faz no SPED de contribuições ou qualquer obrigação normal. Justamente. O split payment, eu acho que ele seria depois, então. Aí é uma segunda etapa, que é o pagamento. Então, o split se ocorrer para transporte, né? E vai acontecer para todos os contribuintes. E aí, esse momento do pagamento já é o valor a recolher. Isso, mas aí, se a pessoa emitiu igual, saiu agora aquelas
as normativas de como emitir a nota fiscal, né? Sim. Tem lá o Essa o nota CST, técnica que eu mostrei no início. Isso. Aí tem o CST de BS, CBS, no nosso caso, de combustível é algo diferenciado, né? O crédito, ele vai ser diferente, tem ainda para regulamentação. Então, acredito que tudo isso vai aparecer nesse conta corrente que a gente não sabe como que é, que vai Isso. funcionar. E aí que aí está aparece. nos pormenores ali da forma como emite documento. Então, a Isso. gente vai estar precisando aí capacitar o nosso time, né? Operacional, faturamento, Mas para aí estar aparece validando tudo essas lá. informações. Aí uma das coisas que ele falou que a pessoa tem que pagar, não, mas a pessoa tem que ter uma extinção desse crédito para eu poder receber ele, né? Então a pessoa praticamente tem que pagar o imposto dela para que eu possa receber o crédito. Isso. Os fornecedores. Mas está tudo interligado, né? Então, assim, eu É não isso que tenho eu como entendi, né? creditar de algo, né? Por isso que a Receita fala que tem um rombo no tributário, porque não tem como se creditar de algo que alguém não pagou o imposto ali. Então, vem para trazer esse equilíbrio também a sistemática do payment aí na parte da instituição bancária. Entendi. Então, tá bem complexo, mas até na hora que sair aí as regulamentações, aí melhora um pouco. Melhora, vai trazer mais, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo mais. Vai entendendo melhor. Não, mas eu entendi. Aí, O conta corrente a gente vai ter que cuidar como se fosse ou a gente, ou a parte aí ou eu falo a gente contador, ou a parte do financeiro, né? Não sei. Quem que vai cuidar desse conta corrente? A contabilidade tem que estar bem ali pertinho do contribuinte e Entendi. também no setor financeiro. Tá bom, obrigada. Tá certo, pessoal? Estamos aqui caminhando para o fim, né? Gostaria de agradecer a todos aí pela confiança e participação aí no nosso webinar, no primeiro, né? Da nossa ingresso aí da reforma, né, Anderson? Nosso objetivo é trazer mais conteúdo para vocês. A gente vai falar mais profundamente depois das empresas do Simples Nacional, porque é muito assunto. A gente trouxe aqui algo prévio para que vocês possam ir se preparando para esse momento, tá? Mas o nosso objetivo é trazer aí conteúdos ricos, práticas, né? Estudos de casos, cenários, para a gente estar apoiando a todos vocês aí nesse processo de crescimento, desenvolvimento, né? E que a reforma não venha paralisar aí o crescimento, sucesso e desenvolvimento de cada um de vocês. E também eu queria fazer uma consulta, se tem mais alguma... Sim. Uma pendência, alguma obrigação. Podemos finalizar? Tássio? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Eu queria, assim, se possível, Anderson e Daniel, vamos imaginar que eu tenho um custo de 1.000 de uma carga que eu estou embarcando, tá? E quero ter uma margem de 20%. Qual é o preço que eu passo para o cliente? O custo, mais a minha margem e mais os impostos? Ali, como você vai ter essa sistemática do por fora, né? Você vai passar a precificar pelo teu frete base. Sobre esse frete base é que você vai aplicando o IBS, o CBS, a tua margem de lucro. A gente tem aqui consultoria específica para isso, Tássio, desenvolvendo produtos que vão facilitar a tua vida, né? A GR aqui é uma empresa que tem várias soluções para o transportador, desde BPO financeiro até formação do preço de venda, e a gente vai ter tecnologia para já te ajudar a precificar de acordo com a reforma tributária em todo o seu processo de transição. Tá certo? Pessoal, se vocês quiserem deixar alguma pergunta depois, a gente vai estar respondendo aqui. O nosso tempo já estourou. Ok. Mas hoje, falando um pouco aqui do nosso negócio, aqui a GR é uma empresa especializada em operações logísticas e transporte rodoviário de cargas, atuando em todo o Brasil. Então, a gente tem ajudado diversos transportadores em todo o Brasil. É nosso nicho de mercado, de fato, estamos muito antenados no que está acontecendo na reforma tributária e também nas tecnologias existentes. A gente tem algumas tecnologias aqui que trazem eficiência para os nossos clientes. Quem desejar, na próxima semana a gente tem um curso de ICMS, ISS, os impactos da reforma tributária também, na parte do documentário fiscal. A gente vai mandar o link depois para vocês escreverem. Agradeço a todos vocês aqui pela presença. Muito obrigado a todos. Sheila,
Sheila, vou te chamar no privado aí para responder essa pergunta, Sheila, tá bom? Obrigada, pessoal. Ó, deixa aí, curte, né? Compartilha, depois a gente vai estar disponibilizando. Pode deixar sua pergunta, sua dúvida. Se quiser fazer um diagnóstico, estamos aí à disposição para estar te apoiando nesse processo. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau.